Hoje a gente vai estudar logaritmo, que é uma matéria muito fácil. Um exemplo, log de 49 na base 7. Perguntar quanto vale log de 49 na base 7 é igual a perguntar qual que é o número que se eleva a 7 que dá 49. Esse tipo de equação aqui é muito mais tranquilo do que você perguntar sobre isso aqui. Só que elas são basicamente a mesma coisa. Só que ele é dividido em propriedades. Eu vou falar aqui para vocês 8 propriedades. A primeira propriedade é meio que a definição de log. Então, seria log em uma base qualquer, log de A em uma base qualquer é igual a x. E aí você pega, passa o B para cá e tem B elevado a x é igual a A. Essa é a definição de log. A segunda propriedade seria essa daqui, que é log de 1 em qualquer base que seja maior do que zero é sempre zero, porque todo número elevado a zero é igual a 1. X, nesse caso, só daria o resultado de 1 se aqui fosse igual a zero. Então, a propriedade é log de B, né? Log, na verdade, de base qualquer de 1 é igual a zero, sempre. A terceira propriedade é quando o log tem base igual. Por exemplo, log de 8 na base 8 é sempre 1, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A quarta propriedade é que quando não aparece a base no logaritmo, é porque essa base é sempre 10. A quinta propriedade é basicamente de soma de log. Quando os logs que você vai somar têm a mesma base, você pode pegar e multiplicá-los. Aí a próxima propriedade seria a subtração. Então, basicamente quando eles têm a mesma base, você pega e divide um pelo outro, divide o primeiro pelo segundo. Outra propriedade é quando o x está na frente do log ou o log está elevado a x. Então, é meio que você pode fazer isso virar isso e isso virar isso. É muito simples. Quando o log está elevado a algum número, você pode pegar esse número e passar para frente do log, podendo multiplicar pelo log. E a oitava e última propriedade que eu vou falar hoje é quando essa elevação ocorre na base. Então, quando essa elevação ocorre na base, você também pode colocar na frente do log, mas você vai colocar 1 sobre x. Bom, para resolver o primeiro exercício, a gente vai usar várias matérias de matemática para conseguir fazer, e uma delas vai ser uma função que a gente vai ter que montar através da leitura do problema. Tá, a função que eu montei seria o T, que é a temperatura em função do tempo, é igual a temperatura inicial vezes 0,99 elevado a 2T. Esse T aqui, eu já expliquei essa parte aqui, e essa daqui seria a temperatura inicial que a gente vai multiplicar por 0,99, já que a cada 30 minutos diminui 1% da temperatura. E essa elevação de 2T aqui seria porque, como cada 30 minutos diminui 1%, então meio que, e esse tempo está em hora, então é porque diminui 2%. Tendo em vista essa equação aqui, a gente vai começar a resolver o exercício. Bom, primeiramente a gente vai pegar o que o problema já falou, que é a temperatura de 30 graus. Pegando essa temperatura, a gente vai igualar ela a 3.000, que seria a temperatura inicial. E eu vou colocar aqui esse 99 sobre 100, porque eu acho que é muito mais fácil do que resolver dessa maneira aqui. E elevar a 2T. Resolvendo essa equaçãozinha, a gente meio que encontra isso daqui. Essa equação aqui final. Só que, para resolver isso, a gente tem que tirar o log, já que o log vai calcular o valor do expoente, correto? Então, para isso, a gente vai usar as propriedades que eu já tinha comentado antes com vocês. Bom, a propriedade que eu vou usar nesse caso aqui é passar esse 2t para frente do log, e nesse caso aqui da igualdade, a gente vai pegar e vai subtrair um pelo outro, já que está na divisão, como eu falei na propriedade. Então, seria log de 1 menos log de 100. Log de 1, como eu já falei, é igual a 0. Log de 100 seria menos 2. E beleza. E aí aqui, com esse 2t na frente, a gente vai tentar meio que deixar isso aqui mais prático, já que o exercício falou que log de 3 na base 10, perdão, é 1,041.
Então, a gente vai transformar esse 99 em 3 elevado a 2 vezes 11, menos 2, que é esse log de 10 aqui que eu já resolvi. Aí vai ficar desse jeito aqui a equação. O enunciado falou com a gente que log de 3 é 0,47 e log de 11 é 1,04. Então, a gente vai pegar e vai substituir nesse caso aqui e vai ficar dessa forma aqui a nossa equação. Depois disso, a gente vai pegar, vai somar e tudo mais, deixar tudo de uma maneira bonitinha para conseguir resolver. E no final vai chegar essa equaçãozinha aqui muito tranquila, que tem só uma incógnita, e aí você vai resolver e vai achar que T é igual a 200 horas, que seria a letra D do exercício. Esse exercício tem que considerar que a massa em 30 anos ela é dividida pela metade. Então, a gente tem essa equaçãozinha aqui. Bom, basicamente, a gente sabe pelo exercício que A vezes 2,7 é igual a uma constante vezes T. E aí, a gente tem que considerar que esse T seria os 30 anos que estão falando aqui. Então, a gente substitui e considera isso daqui, como isso daqui, iguala a essa aqui, que é A sobre 2, e você acha meio que a equação que a gente vai precisar para poder fazer o outro exercício, a outra parte do exercício. Então, ficaria dessa maneira aqui. Você corta o A com o A, porque a massa é a mesma, e aí você acha isso daqui. Aí, agora, você vai pegar o exercício lá e vai estar escrito no enunciado que log de 2 é igual a 0,3. Então, você vai basicamente simplificar isso daqui e vai transformar em 1 sobre 2. Isso daqui. Tal. Aí, para fazer isso, você vai inverter o sinal e tudo mais, e aí vai ficar desse jeito aqui. Para você ter uma igualdade igual a essa, tá vendo? Aí, depois disso, você vai pegar, vai igualar esse daqui com esse daqui, porque os dois valem a mesma coisa, e vai ficar essa equação. Beleza, então você vai resolver a equação e vai chegar nisso daqui. Aí, tranquilo. Aí, no exercício, você vai voltar lá e vai ver que ele deu isso daqui. Que a massa em T, ele tá querendo saber quanto tempo que vai demorar pra massa se reduzir a 10% da quantidade inicial. Basicamente, isso daqui você meio que já tem, que é A vezes 2,7 elevado a KT, que é a constante que está falando no exercício, que é igual a 1 sobre 10, que é 10% de A. Então, você pega, corta as duas massas iniciais, e aí você vai ficar com essa equação aqui. Depois disso aqui, você vai descobrir que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. E aí, você vai pegar e vai igualar com o que você já tinha aqui em cima. E vai ficar dessa maneira aqui. Aí você vai poder resolver e tudo mais. E aí você vai chegar à conclusão de que 30K é igual a 0,3 KT. Cortando um K de um lado e cortando um K do outro, você vai conseguir descobrir que a resposta é 100 anos. Então, depois de 100 anos, a quantidade de massa inicial será reduzida a 10%. A probabilidade é a chance de ocorrência de alguma coisa. E ela vai resultar de um número entre 0 e 1. E ela tem as suas noções mais básicas, que são o experimento aleatório, o ponto amostral, o espaço amostral e o evento. Primeiramente, o experimento aleatório é aquele que o resultado não é conhecido, como, por exemplo, a moeda. A moeda, quando você joga ela para cima, você não sabe se o que vai cair na sua mão é a cara ou é a coroa, então não é um resultado que você conhece. O ponto amostral é aquele que o resultado é possível em um experimento aleatório. Como, por exemplo, o dado. O dado, né, ele tem as suas faces de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, um desses números é um ponto amostral desse experimento. E aí a gente tem o espaço amostral, que é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento. Como, por exemplo, no dado aqui, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6, totalizando um número de 6. E aí, o evento ele pode ser um conjunto vazio ou um espaço amostral. Aqui, tomando como base o dado, né?
a gente pode obter, por exemplo, um número par, né, de acordo com, né, isso aqui, um número primo, e aqui no caso, um número maior ou igual a 5. Isso tudo é baseado no dado, é um exemplo, né? Então, aqui o número par, por exemplo, 2, 4, 6, né? Totalizando o número de 3, número primo, 2, 3 e 5. Totalizando o número de 3 também. Maior ou igual a 5, no caso aqui são, né, 5 e 6, totalizando o número de 2. O cálculo ele é bem simples. Ele é a probabilidade, que é igual ao número de resultados favoráveis, sobre o total. Então, gente, de acordo com o problema anterior, ele quer saber qual vai ser a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso falar espanhol e de que não fale inglês. Então, ele te deu que o total é de 1.200 alunos. Desses 1.200, ele dá aqui 600 falam inglês, 500 espanhol e 300 não falam nenhum deles. Então, montando um diagrama de Venn, a gente tem que a interseção representa por x, e aí para a gente saber quantos que falam cada um, né, separadamente, a gente tem que fazer 600 menos x e 500 menos x. Mas aí você fala, mas ele já não te deu o valor? Só que esse valor seria o valor contando a interseção, certo? Porque dos 600 que falam inglês, eles podem falar espanhol também. Eles vão falar inglês, mas eles podem falar espanhol também. Enfim. E aqui são os 300 que não participam. E esse daqui, você acha 900, que é os que fazem pelo menos um. Você vai fazer os 1.200, que é o total, menos os 300 que não falam nada. Então, você sabe que 900, né, fazem pelo menos um. E aqui, a gente vai ter a equação. Por quê? 600 menos x mais 500 menos x mais o x, somando isso tudo, tem que dar os 900, não é? Que é o que falam inglês e espanhol. Subtraindo, né, dos que não falam nada. Então, calculando isso, você vai achar 200. Qual vai ser a probabilidade que ele pediu? Você tem que primeiro calcular o número de elementos do espaço amostral. Então, aí você vai fazer o seguinte. Você sabe que são 1.200 alunos. Desses 1.200, o aluno ele não pode falar inglês. Então, você tem que tirar a quantidade que fala inglês, que são 600. Subtrai os 1.200 menos os 600. Nisso, você vai achar 600 alunos que não falam inglês. Então, vai calcular depois a quantidade dos que falam espanhol. Aí, você vai vir aqui no diagrama e ele está mostrando o quê? Que é 500 menos x, certo? E então, como você achou o valor de x, que é 200, você substitui achando 300 alunos. Nisso, você pode calcular a probabilidade. A probabilidade, então, vai ser os resultados favoráveis sobre, né, o total aqui do espaço amostral. Então, aqui você tem os 300 alunos que falam espanhol, para poder achar a probabilidade sobre a quantidade dos que não falam inglês. Então, calculando isso, você acha que é 1/2. Então, a resposta é letra A. A questão pede qual a probabilidade de ser aprovado em pelo menos uma das universidades. A primeira de A e a segunda de B. E aí, ele fala aqui, 30% é a chance de aprovação e na outra, a chance de aprovação em B, que é a segunda, é 40%. Portanto, ele tem chance de reprovação na primeira de 70, que é 100 menos 30, e aqui, que é 100 menos 40, de 60% de reprovação. Primeira probabilidade, que seria passar em A, mas não passar em B. Aí você vai multiplicar. Então, fica 30% vezes 60%. Nisso, dá 18%. A segunda probabilidade é passar em B e não passar em A. Portanto, você multiplica os dois, encontrando 28%. A terceira probabilidade é passar em ambas as faculdades. 30 vezes 40 vai dar 12%. Aí você soma essas porcentagens que deram e nisso vai dar 58%